Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, uma prisão que a gente mesmo constrói. E não há uma prisão com grade de ferro, mas uma feita de pensamentos. E ela é perfeitamente simbolizada por essa imagem do oito de espadas. Quem nunca se sentiu assim, não é verdade? Aquela sensação de estar num beco sem saída, paralisado, como se todas as portas tivessem se fechado ao mesmo tempo. É uma experiência que quase todo mundo já passou, e o que a gente vai ver hoje é que, muitas vezes, a chave para sair dali não está perdida. Ela está na nossa própria mão. E é exatamente esse estado que a gente chama de consciência do oito de espadas. Não é sobre uma limitação física de verdade, mas sobre uma prisão interna. Uma prisão onde as grades são feitas, na verdade, das nossas próprias crenças e dos nossos medos. O ponto-chave aqui é entender que essa sensação de impotência é fabricada pela mente. Então tá, vamos começar a desmontar essa prisão. Como é que ela se forma? De onde ela vem, afinal? A origem disso tudo é, no mínimo, irônica. Sabe por quê? Porque esse estado surge justamente quando as estratégias que a gente usa para se proteger, como controlar as coisas, antecipar riscos, acabam se voltando contra nós mesmos. A mente, na tentativa de evitar o perigo, acaba se trancando nos seus próprios mecanismos de defesa. É uma armadilha. E aqui tem um paradoxo interessante. A pessoa que está presa nesse estado mental não é incapaz, não é que falte inteligência. Muito pelo contrário, às vezes. O problema é outro. É um excesso de identificação com os próprios pensamentos, a ponto deles virarem a realidade absoluta, sem espaço para questionamento. Ok, se a prisão é mental, do que exatamente são feitas as amarras? Vamos dar uma olhada nos componentes que criam essa sensação de confinamento. A primeira camada, e talvez a mais forte de todas, são as crenças. Sabe aquelas narrativas que ficam na cabeça? Eu não sou bom o suficiente, isso nunca vai dar certo. Essa certeza de que algo vai dar errado? Elas são basicamente os tijolos que formam a nossa cela. Em seguida, coladinho nas crenças, vêm os medos. Especialmente aquele medo que paralisa, sabe? O medo de cometer um erro, de falhar, de ser julgado. Esse medo é tão forte que impede a pessoa de sequer tentar procurar uma saída. E, para fechar esse trio, as narrativas internas. São aquelas historinhas catastróficas que a mente adora criar. Os piores cenários possíveis que ficam passando em loop na nossa cabeça. Essa ruminação sem fim só reforça a sensação de que não tem mais esperança. O resultado de tudo isso junto é que a mente se torna tão poderosa que ela consegue convencer o corpo da sua própria impotência. A pessoa se sente completamente amarrada, mas na realidade as amarras podem estar bem frouxas. Um pequeno movimento talvez fosse o suficiente para se libertar, só que o bloqueio mental é mais forte. E o que acontece quando essa consciência não é percebida, quando a pessoa fica nessa prisão por tempo demais? Bem, ela acaba se aprofundando numa sombra bem perigosa. Essa sombra se manifesta como uma mentalidade de vítima. É como se o estado se cristalizasse e a pessoa passa a acreditar que não tem escolha, que a culpa é sempre de fatores externos. A responsabilidade pessoal é jogada para escanteio e isso, claro, só aumenta o sofrimento. E olha, isso não é só um conceito abstrato, não. Traz consequências clínicas bem reais. A gente está falando de uma ansiedade que paralisa, daquela ruminação que não para nunca, um medo terrível de tomar qualquer decisão. Isso leva a uma dependência da validação dos outros e uma dificuldade enorme de assumir até os menores riscos. Mas existe uma saída. E a chave para abrir essa cela não é a força, e sim a consciência. Vamos ver como funciona esse processo de libertação. A integração acontece em alguns passos. Primeiro, é preciso começar a questionar aquelas crenças que pareciam verdades absolutas, porque elas são o alicerce da prisão. Segundo, e talvez o passo mais difícil, reconhecer o próprio papel na manutenção desse bloqueio. E por fim, aceitar a responsabilidade, nem que seja por uma escolha bem pequena, porque é nesse pequeno ato que o poder começa a ser retomado. E o que acontece depois que essa integração rola? Como fica a mente que aprendeu essa lição do oito de espadas? A transformação é profunda, onde antes só se via perigo, a mente livre aprende a diferenciar o que é um perigo real do que é só medo imaginado. O pensamento deixa de ser a prisão e se torna uma ferramenta. E o mais importante de tudo, a capacidade de agir, que estava paralisada, finalmente é retomada. No fim das contas, esse é o grande aprendizado. Desenvolver a capacidade de olhar para as próprias narrativas com um olhar crítico. A pessoa percebe que ter um pensamento não é a mesma coisa que ser esse pensamento.
É possível observar os pensamentos sem ser controlado por eles. E se tivesse uma única frase para resumir essa jornada toda, seria esta: a libertação começa no olhar, não no corte. A mudança não vem de tentar quebrar as grades na força bruta, mas sim de conseguir enxergar a situação com clareza. E assim, a gente termina com uma reflexão. Olhando para a nossa própria vida, para as nossas prisões mentais, a pergunta que fica é essa: qual é a primeira venda, por menor que seja, que a gente pode tentar retirar a partir de hoje?